Um segundo. Tá na tela, né, Dri? Você consegue ver? Sim, tá. A gente está conseguindo visualizar já. Minha tela deu uma congelada aqui, mas eu acho que já estava no jeito. Então, vamos lá. Bom, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar semanal, Como assim Doutoral do B? Bom, quem não sabe, Como assim Doutoral do B é um programa de treinamento criado pela PAR, focado no desenvolvimento dos parceiros de negócios da Adobe. Tá? Então, esse é o webinar de Document Cloud. Esse programa de treinamento é focado em Document Cloud, tá? E ele acontece, então, todas as quartas-feiras. Ou, como eu gosto de chamar, né, muita gente já viu falando, eu gosto de chamar esses nossos encontros de quarta-feira de reunião semanal de alinhamento estratégico com parceiros Adobe para a venda de Document Cloud no Brasil. Ou seja, eu considero mais uma reunião, porque aqui eu passo um monte de informação, eu tento deixá-los mais atualizados possível com os produtos ou com a solução Document Cloud e todos os benefícios que vocês, como parceiro, têm ao vender e os benefícios que os clientes têm ao comprar essa solução. Tá? Então, por isso que eu considero mais uma reunião de alinhamento do que um treinamento em si. Tá bom? Bom, esses são meus dados. Quem não me conhece ainda, quem é a primeira vez que está participando, podem anotar meus dados, fiquem à vontade. Meu canal de comunicação está aberto. Meu celular também é o WhatsApp. Então, quem quiser mandar mensagens via WhatsApp, fiquem à vontade. E meu e-mail, como eu sempre falo, o e-mail funciona muito bem. Então, se vocês quiserem mandar dúvidas, sugestões, alguma coisa que vocês precisam, né, nessa linha de Document Cloud, por favor, fiquem à vontade. Mandem por e-mail, mandem por WhatsApp, telefonem, façam como acharem melhor, mas se comuniquem, tá? Bom, alguns recadinhos. Como de praxe, a sessão será gravada e depois disponibilizada para vocês. Deixem seus microfones em mudo, para que não haja sons diferentes, né? E aí a gente consegue todo mundo se entender. No final, abriremos para as perguntas. Dessa vez, tragam as perguntas, porque como o tema é Adobe Sign, dessa vez eu tenho certeza que vocês têm alguma dúvida que, às vezes, não é só sua. Seu cliente conversou com você, se você quiser colocá-la aberta, fazer essa pergunta aberta, fique à vontade, eu respondo aqui na hora para vocês. Ou então, novamente, mandem por e-mail, mandem por WhatsApp, mandem por mensagem, alguma forma, que eu respondo também individualmente para vocês. Tá bom? Outro recadinho, se inscrevam no canal do YouTube da PAR. Lá vocês têm várias... nós publicamos os vídeos que são feitos aqui no nosso webinar e também as pílulas, que são assuntos específicos em vídeos bem curtinhos para você entender determinado assunto. Então, se inscrevam no canal, assistam os vídeos. Se tiver dúvida, pode voltar a falar comigo. Bom, o CB Connection é uma ferramenta da Adobe disponível para os parceiros. Eu gosto sempre de lembrar, porque o CB Connection ela tem muita informação, tem vídeos, tem treinamento, tem material de campanha, tem material para marketing. Então, acessem essa ferramenta, explorem o conteúdo. Não é só para Document Cloud, ela abrange todas as linhas da Adobe. Tá? E você, como parceiro, tem acesso e você pode, então, explorar esse conteúdo da maneira que achar melhor. Tá? Como eu disse, tem informativos sobre os produtos, também tem material que vocês podem fazer divulgação e tudo mais. Tá bom? Bom, agora, dar um recadinho para vocês, porque recentemente não, na verdade, eu sempre recebo demandas de revendas que querem comprar os produtos da Adobe, principalmente o Acrobat e o Sign, para fazer demonstração para os clientes. Tá? Então, existe
uma maneira de vocês adquirirem essa licença um pouco mais barata, tá? É diretamente com a Pars. Na verdade, é a Pars que diminui imagem, conversa com a Adobe e tudo mais, e fornece essas transações ou essas licenças para vocês. Conversem com suas vendedoras. Se vocês quiserem essas transações ou mesmo uma licença do Acrobat para testar, para mostrar para o cliente, isso é muito importante. O cliente compra muito no visual, principalmente se você conseguir demonstrar para ele aquela solução que ele precisa, aquela dor que ele tem. Se você conseguir mostrar, não só por PowerPoint, mas ao vivo ali, né, através de uma demonstração que você consegue, ou que nossa ferramenta consegue atender a demanda dele, com certeza sua venda vai rolar, vai acontecer, tá? Então, se sua revenda está interessada em levar esses produtos para um ambiente de teste e consumir essas transações ou consumir esse produto para depois fazer uma demonstração mais completa para o cliente, converse com suas vendedoras, avisem que vocês estão comprando para consumo, e aí a gente, através de autorização, o Guilherme, que é o nosso gerente, ele então autoriza vocês o desconto para vocês poderem adquirir essas licenças, ok? Agora, o desafio Dr. Aldo B. Também tem muito a ver com essa demanda que eu disse que eu tenho recebido de revendas que querem o produto para vocês mesmos fazerem a demonstração para os clientes, para que não fica dependendo somente que eu ajude vocês ou que a Adobe vá nesse cliente, converse com esse cliente e faça uma demonstração. Então, o desafio do Aldo B desse mês, vai começar hoje, vai até dia 30 de abril, ele consiste em vocês marcarem reunião e trazer e me convidar para essas reuniões para fazer uma demonstração. Qual vai ser o prêmio desse desafio? Nós temos alguns acessos em nossas licenças NFR que eu posso conceder, na verdade, assim, eu vou administrar esses acessos, tá? Então, nós vamos disponibilizar 5 acessos para 5 revendas diferentes, tá? Que cumpram o desafio. Qual que é o desafio? Vocês precisam me levar ou me convidar para 5 reuniões diferentes, tá? Com clientes diferentes, para fazer a demonstração. Lembrando que quando eu faço a demonstração, vocês também aprendem, né? Porque vocês acompanham, eu coloco vocês, quem já fez reunião comigo, sabe que eu faço a demonstração, eu coloco as pessoas para assinar um documento, participar desse processo de assinatura, a revenda também participa. Então, quando vocês participam da reunião, ou me chamar para uma reunião, é muito isso, para você também entender como é feita uma reunião, ou como é feita uma demonstração, quais são os principais pontos que nós abordamos, porque são pontos que são pertinentes à demanda dos clientes atuais, tá? As demandas atuais dos clientes, na verdade. Então, o desafio, a gente vai mandar depois isso para vocês formatadinho, bonitinho, mas tenham em mente que o desafio é me convidar para 5 reuniões durante esse período de 30 dias, né? Começando hoje, dá um pouco mais de 30 dias, indo até o dia 30 de abril. Me convidou para 5 reuniões, automaticamente você tem acesso, eu vou te conceder um acesso ao Adobe Sign que nós temos, a nossa licença NFR, para você, então, com o seu usuário, poder colocar na sua revenda e fazer teste, fazer o que vocês quiserem com a Adobe Sign, fazer demonstração no cliente, ou seja, o Adobe recursos ilimitados ficarão disponíveis para vocês e vocês poderão fazer uso de como achar melhor. Quer fazer teste para tentar integrar com o Microsoft? Pode fazer. Quero fazer teste, quero fazer um laboratório aqui porque eu quero integrar com uma solução que eu revendo. Ótimo, faça. Não, eu só quero fazer demonstração. Vou buscar minha carteira de clientes aqui, vou convidar um monte de clientes e vou fazer demonstração para eles. Pode fazer. A ferramenta vai ficar disponível por 6 meses para vocês fazerem tudo isso. Tá bom?
como eu disse, depois eu mando, a Adriana, na verdade, vai estar me ajudando com isso, e a gente vai disparar um e-mail com vocês com as regras certinhas desse desafio, tá? Mas pense que vocês poderão utilizar uma ferramenta Adobe Sign sem custo por 6 meses, só cumprindo um desafio que é fácil, 5 reuniões, que vocês me convidem e eu faço essa demonstração, tá bom? Então é esse o desafio, eu espero que todos tenham gostado, espero que isso realmente seja interessante. Como eu disse, foi baseado numa demanda que eu tenho, que é vocês me perguntando como fazer para adquirir as licenças. Então agora, através de um desafio, eu vou então conceder, nós da PARS, né, vamos conceder para vocês 5 usuários para cada revenda, ou seja, as 5 primeiras revendas que cumprirem o desafio ganham então esse acesso, tá bom? Quem tiver maior dúvida, depois pode conversar comigo individualmente, eu vou esclarecer. E, como eu disse, o comunicado também vai para a caixa de e-mail de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Recursos avançados do Adobe Sign. O que nós vamos abordar hoje? Essa é um pouco da nossa agenda. Então, nós vamos falar de algumas funções do Adobe Sign, tá? Nós vamos falar de criação de modelos reutilizáveis, criação de fluxo de assinatura, autoassinatura. Vamos falar de MegaSign, tags de automatização e publicar formulários na web. Aí alguém me perguntou, Denis, por que você preparou esse tipo de assunto, né? Uma agenda com esse tipo de assunto? Primeiro, eu acho que os recursos são muito bons, úteis no dia a dia de qualquer empresa e que são pouco explorados. Ou seja, nós mesmos exploramos pouco, porque normalmente a gente tenta atender o básico ali do cliente e acaba não indo além. Quando que eu costumo ir além? Ou quando o cliente pergunta, ou quando eu identifico dentro do projeto dele que ele precisa ir além. Só que muitas vezes o cliente não abriu todo o projeto dele e ele precisaria, por exemplo, de alguns outros recursos e acaba indo para o concorrente porque o concorrente falou desse recurso, que tem a dele e o nosso ficou como se não tivesse. E às vezes tem e o cliente pensa que não tem. Então, a ideia é colocar todo mundo na mesma página para que todos saibam que isso existe. Se por acaso o cliente falar sobre esse assunto, você sabe que tem. Se vai fazer demonstração, se eu vou falar com o cliente, se vocês vão falar com o cliente, tanto faz. O importante é que a gente traga essa oportunidade para dentro da Adobe, ok? Bom, segundo, essas informações normalmente possuem inglês, tá? Então, esses recursos que eu vou mostrar para vocês hoje têm inglês, né? Só que muitas pessoas, pela barreira da língua, acabam não buscando, ou acabam não explorando, acabam não assistindo treinamentos com esse conteúdo. Mas, assim, eu também não estou reinventando a roda, tá? São conteúdos que já existem, que eu trouxe para o português para a gente poder, e também para o nosso dia a dia, né? Eu tropicalizei um pouco essas informações para a gente poder, então, ter acesso. E em terceiro, porque eu quis. Não, estou brincando, não é porque eu quis, não. Porque sempre sou convocado, por exemplo, na verdade eu sou provocado, não convocado. E as pessoas me falam, Denis, aquelas funções que você cita, existe mesmo? Funciona? Ou não funciona? Ali só está ali só para enfeitar a tela do Adobe Sign, né? Porque eu passo por essas informações. Às vezes eu falo para o cliente, o MegaSign faz isso, o publicar formulário faz isso, mas nem sempre eu entro no detalhe, mesmo porque a gente tem, às vezes, 40 minutos, 1 hora de reunião e tem que ser dinâmico o negócio, né? Então eu não entro no detalhe de tudo. Mas, claro, quando o cliente demanda, aí sim eu trago isso para frente, né? Então, foi pensando nisso que eu criei esse treinamento, tá? Hoje nossa reunião vai ser muito dinâmica. 90% do tempo, tirando esses 10 que eu estou conversando com vocês agora, a gente vai fazer em demonstração, ou seja, vai ser utilizando a ferramenta mesmo. E, inclusive, vocês vão participar dessa reunião. Ou seja, em um determinado momento, eu vou informá-los, vocês vão assinar esse documento. Nossa, Denis, como que você vai fazer para todo mundo assinar ao mesmo tempo? Bom, isso não é magia, é tecnologia, então vocês vão saber no exato momento como que eu vou fazer para todos vocês, eu capturar a assinatura de todos vocês ao mesmo tempo, né? E como eu disse, não é magia, é tecnologia, então nós vamos abusar disso um pouco.
ok? Seguindo aqui, então, só para contextualizar, nesse novo momento que a gente contextualizar, vamos falar um pouco do Adobe Sign, tá? Ou dentro dele, o que é a Document Cloud, por exemplo. Mas eu quero que vocês entendam que nesse momento que a gente está vivendo, infelizmente, de novo, né? Esse momento de pandemia, novamente as empresas não podem parar, e só que elas também precisam manter a sua... ou seja, elas não podem parar e os processos precisam ser encaminhados. Documento hoje na empresa é o que mais tem, né? Como eu disse para vocês, toda empresa tem um System of Agreement, né? Ou seja, um sistema de assinatura de documentos. E as soluções da Document Cloud podem ajudar muito nisso. Então, explorem isso, divulguem para os clientes, conversem com eles, falem sobre sua solução. Como eu disse, não precisa nem dar muito detalhe, só fala que vocês têm essa solução no portfólio de vocês, que vocês conseguem vender. Tem muito cliente demandando que nem sabe por onde começar, não sabe nem o que procurar. E muitas vezes ele vai lá, dá um Google e aparece os 4 primeiros lá que mais contribuem com o Google, e a Adobe aparece, a parte também aparece lá, mas assim, às vezes ele vai atrás do que mais barato, tá? E a gente sabe que o nosso faz o que ele pede e também não é o mais caro do mercado, né? Prova disso é a quantidade de vendas que a gente fez, que a gente realizou. E é o que eu falo sempre para vocês: quem chega primeiro bebe água limpa. Então, se vocês forem o primeiro a ofertar essa solução, muito dificilmente o cliente vai atrás de outro. Ou, se ele for, ele já vai estar com o ápice na cabeça, ou seja, ele já sabe o que tem que fazer, o que tem que vender, ou, aliás, o que ele tem que comprar e o que precisa para uma ferramenta atendê-lo da melhor forma. Então, só para contextualizar, como eu disse, essa é a Document Cloud. Document Cloud é a brand, ou a unidade de negócio dentro da Adobe, que cuida de documentos, tá? A Document Cloud também leva o nome, a nuvem da Adobe para a guarda desses documentos também leva o nome de Document Cloud, mas tenham em mente que a Document Cloud nada mais é do que a unidade de negócio dentro desse mundo Adobe, ok? Dentro dela existem os 3 principais produtos: o Acrobat, o Sign e o Adobe Scan. O Sign é o que nós vamos explorar hoje. Bom, esse é um pouco da Adobe, né, o que ela faz pelo mundo. Eu não vou entrar muito em detalhe, depois vocês vão ter acesso a essa apresentação e vocês explorem da melhor forma. Aqui é alguns clientes que já utilizam a ferramenta aqui no Brasil. Muitos de vocês podem identificar os clientes de vocês aí, mesmo porque foram clientes que vocês mesmos venderam, né? E agora, então, vamos para as demonstrações. Vou só mudar de tela aqui, tá? E aí a gente continua. Eu compartilhei uma. Compartilhar outra aqui. Bom, vamos lá. Fecha. Minimizar. Então, vamos começar por aqui, ó. Começar pelo Ultimate. Não vou falar do treinamento de Ultimate, não, porque o treinamento de Ultimate foi a semana passada. Tá? O que eu vou fazer aqui? Para a gente poder identificar depois, eu vou ativar, pode ver que está desativado, eu vou ativar 2 funções, 2 fluxos que eu criei no Ultimate, e eu vou deixar ativado para depois a gente conferir lá todos os documentos que passarem por esse processo de hoje. Então, o primeiro que eu ativei foi a visualização de tudo que acontecer através do Teams. O Teams é uma ferramenta muito poderosa, muitos clientes estão usando e nossos produtos estão integrados a ele. Então, eu já falei a semana passada e repito, é muito legal, explorem isso. E a outra que eu estou ativando aqui, outro fluxo que eu estou ativando, tudo que eu salvar, todos os documentos que passarem pelo Adobe Sign serão salvos dentro do meu SharePoint. Tá? Então, vocês podem ver que ele vai salvar todos os meus contratos que foram firmados dentro do meu SharePoint. Tá? Então, esse é o primeiro item. Agora, vamos para a ferramenta Adobe Sign para eu começar a mostrar para vocês algumas funcionalidades que
que muitas vezes não são explorados. Bom, deixa eu só carregar aqui que a gente já começa. Bom, todo mundo conhece, esse é o portal, essa aqui é a ferramenta Adobe Sign, né? Então, todo mundo que assina um contrato com a Adobe, de Adobe Sign, ganha, então, esse acesso a esse web service, ok? E o que eu quero mostrar para vocês agora, logo de começo? E por que eu vou mostrar? Bom, eu tenho esse menu conta aqui, que é um menu de administrador, e muitos clientes me perguntam, Denis, eu quero separar a minha empresa por grupos. É possível? Sim, é possível. Eu vou mostrar para vocês como agora. Ou então eu quero separar, às vezes eu já peguei casos assim, que a empresa, ela tem uma hold e ela tem várias empresas no grupo. E aí a hold contrata o Adobe Sign e divide ou quer dividir o acesso para empresas diferentes, de empresas do grupo, mas empresas diferentes. Então, é possível criar grupos para isso. Como que eu faço? Eu tenho esse menu grupos aqui do lado, né, aqui nesse lado esquerdo da tela. Eu clico nele, então eu tenho acesso à janela grupos. O que nós temos aqui? Todos os grupos que foram criados. Pode ser criado por departamento, pode ser criado por empresa, da forma que vocês acharem melhor. E a forma de criar é muito simples, tá? Eu só preciso vir aqui, criar um grupo, tá? Então eu venho aqui, vou chamar de teste Adobe Sign, só para a gente ter uma diferenciação aqui, e salvar. Pronto, o grupo está criado, o grupo foi criado. E como que eu faço para inserir pessoas dentro desse grupo? Eu posso não, eu venho até usuários, eu tenho aqui a lista de usuários, tá? E eu posso pegar um usuário aqui, clicar 2 vezes, e vir aqui e falar para ele que ele pertence ao grupo teste Adobe Sign, e salvar. Pronto, esse grupo já tem um usuário, e esse usuário é aquele teste, tá? Ó, pode ver que está mostrando aqui o usuário que nós temos nele. É tão simples quanto. Só que muitas vezes a gente fica na dúvida se isso realmente existe, se realmente dá para fazer. Sim, dá para fazer, tá? Todos os usuários que foram cadastrados lá no Admin Console, através desse botão do administrador, você vai ter acesso e então você consegue definir o grupo para cada usuário, tá? O grupo que é criado no Admin Console é diferente. Lá é o grupo para administração da console, tá? Se você quer criar um grupo de usuário do Adobe Sign, tem que ser através dessa ferramenta, tá? Ele não reconhece, o Adobe Sign não faz referência aos grupos que você tem lá no Admin Console, ok? O Admin Console, lembrando, os grupos criados no Admin Console só serve para administrar o seu VIP, ou o VIP do cliente. Agora, para administrar a conta do Sign, é necessário criar grupos por aqui, tá bom? Então é isso. Agora, outro assunto também que me perguntam bastante. Denis, eu tenho acesso aos documentos do meu amigo de trabalho, da pessoa que trabalha comigo? A resposta é não. Por que que não? Porque isso faz parte das regras da LGPD, uma regra de segurança da informação. Não só da LGPD, na verdade é uma regra de segurança da informação, que está contida dentro da LGPD. Então, por uma questão de segurança da informação, dessas informações, o contrato que eu faço, você não vê. E vice-versa. Porém, existe a possibilidade de nós compartilharmos a nossa conta. Ou seja, tudo que eu fizer no Adobe Sign, você vê, vocês, né, veem, e vocês, o que fizerem no Adobe Sign, eu vejo. Quando nós falamos de dentro da empresa, o que o amigo faz, o outro amigo também vai ver. Né? Então, ou seja, nós compartilhamos do mesmo contrato, do mesmo departamento, e eu quero ver os documentos que você enviou e você quer ver os documentos que eu envio. Isso é possível? Sim, é possível, desde que eu forneça o acesso para você. Como que isso é feito? Ao entrar no Conta, eu tenho esse menu que é Preferências Pessoais. Aqui nós temos várias informações, tá? Inclusive a preferência do idioma,
as assinaturas que eu quisesse colocar, tá vendo? Isso aqui, então, eu quero definir uma assinatura, por exemplo. Eu quero definir que eu só quero assinar através, por exemplo, de um desenho. Então, já deixo salvo aqui esse desenho, ok? É para isso que serve. Mas aqui embaixo é onde eu quero que vocês vejam, que é compartilhar a conta. Então, se eu quero permitir, se eu quero dar permissão para uma determinada pessoa ou várias pessoas vejam os documentos que estão no meu dia a dia, eu preciso clicar aqui em compartilhar minha conta, venho aqui em clicar em mais e digito o nome, o e-mail dessa pessoa. Tá? Eu vou colocar um e-mail qualquer aqui. Claro que essa pessoa também precisa ter acesso ao Adobe Sign, ela precisa ter acesso e, né, ou seja, ter um Adobe ID e ter acesso ao Adobe Sign, tá? E aí clicar em salvar. Pronto. A partir desse momento eu tenho, tá pendente porque ele ainda não aceitou, então vai aparecer como pendente. Quando esse usuário aceitar esse compartilhamento, ele passa então a enxergar todos os meus documentos, tá? Para eu visualizar o dele, ele também precisa fazer isso na conta dele, tá? Aí, aqui eu tenho todos os documentos ou todas as pessoas que compartilharam comigo as contas, tá? E como eu disse, preferências de idiomas, minhas assinaturas e tudo mais. Então, para que uma pessoa tenha acesso ao documento da outra, é necessário que seja feito dessa forma. Antigamente, o Adobe Sign liberava, deixava todo mundo ver de todo mundo. Só que isso vai contra as regras de segurança da informação. Então, por isso que agora, a partir desse momento, não, na verdade já tem uns 6 meses aí, que tem que ser feito dessa forma, tá bom? Então, já fica mais essa dica para vocês. Se a gente perguntar se dá para compartilhar documentos, sim, é possível, tá bom? Vamos para mais uma, antes da gente entrar definitivamente nessas outras soluções aqui de baixo, né? Que a gente costuma falar, mas não costuma mostrar para os clientes. Voltando aqui, eu tenho mais uma dica para vocês. Na verdade, pessoal, tudo isso que eu estou falando para vocês não saiu da minha cabeça, tá? Como eu disse, tem documentos em inglês falando desses recursos e tudo mais, mas é muito voltado, quando eu falo que tropicalizei, na verdade é muito voltado ao que eu ouço dos clientes, tá? Então, nada do que eu estou falando para vocês aqui, o Denis, nunca vou usar isso aqui. Vai usar, porque os clientes perguntam. Tem dor para tudo que vocês imaginam, tá? Desde um simples documento, envio de um simples documento, ou até para compartilhamento de arquivos, tá? Então, sempre há essas dúvidas, assim. Sempre, se eu digo sempre, é sempre mesmo, tá? Direto eu escuto isso, direto me perguntam isso. Então, agora, eu estou alinhando com vocês as maiores dúvidas que aparecem aqui. Podia até criar um top 10 de dúvidas, né? Mas aqui é só para a gente poder ficar alinhado, ok? Outra coisa que me perguntam bastante. Duas, né? Na verdade, a pergunta é a mesma, de formas diferentes. Denis, para que serve adicionar grupos de destinatários? Ou então, Denis, eu posso... Outra pergunta que me veio, né? Que vem, já vieram fazer para mim. Denis, aqui na empresa, eu tenho 4 diretores. Os 4 podem assinar, só que não necessariamente é obrigatório que os 4 assinem. Se um assinar o documento, o estatuto da empresa já diz que está beleza, está ok. Então, tem alguma coisa que eu posso fazer para anular a assinatura dos outros diretores quando um já assinou? Então, essa foi a pergunta. Essa normalmente é a pergunta que me fazem. Eu digo que sim, é possível. E como eu faço isso? Utilizando esse recurso, adicionar grupo de destinatário. Mas não é um grupo que vai assinar? Não. Dentro do fluxo, por exemplo, eu vou colocar alguns e-mails aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Eu posso colocar quantas pessoas eu quiser. Na verdade, 25. Né? 25 signatários. Então, coloco aqui e tal. Então, beleza. Essa pessoa é uma pessoa, ela vai assinar, ela tem que assinar o documento. Essa segunda pessoa também é uma pessoa e ela precisa assinar o documento. Porém, eu tenho 3 outras pessoas que, se uma assinar,
já está ótimo. Já o estatuto da empresa já permite isso. Então, ou seja, 3 diretores. Se um assinar, tá beleza. O que eu faço? Eu adiciono o grupo de destinatários. Ponho aqui um nome para o grupo, por exemplo, diretores. Depois ele vai ficar salvo, tá? E eu só preciso chamar o grupo. Aí eu venho, chamo o grupo e ele aparece com os mesmos diretores. Mas por enquanto eu vou montá-lo aqui. Então vamos lá, diretores. Eu vou chamar o par número 3. Vou chamar o Denis, BCBR, Gmail. E o Denis, BCBR, Hotmail. Pronto. Então, aqui, pessoal, nesse exato momento, o Adobe Sign, quando nós fizemos o disparo, ou se, eu não vou fazer, mas se a gente fizesse o disparo, todo mundo receberia um e-mail na sua devida ordem. Então, o par primeiro assina, depois o número 2 assina, e aí depois automaticamente vai para os 3. Mas, nesse caso aqui, não necessariamente os 3 vão assinar. Apenas um vai assinar. Tá? Como eles são diretores, a gente nunca sabe onde eles estão. Então, fazemos o disparo. O primeiro que veio assinar, automaticamente anula para os outros 2. Ou seja, o documento foi finalizado, ele é finalizado, e com assinatura legal. Ou seja, aquele diretor pode assinar pela empresa, então ele assinou. Beleza? Então, é para isso que serve o adicionar grupos de destinatários. Você coloca vários signatários, mas apenas um vai assinar. Ok? É para isso que serve. Todas as regras são colocadas, eles podem, né? Você pode determinar a senha, pode colocar o telefone dele para ele autenticar, ou seja, as regras continuam as mesmas. Tá? Quem acessar tem que colocar a senha, ou quem recebe o SMS, coloca lá o token e tudo mais, ou então eu só deixo a autenticação através do e-mail. Beleza? É bem simples isso, mas é uma situação que às vezes a gente não sabe que tem e o cliente acaba indo para a ferramenta do concorrente, como eu disse, que eu já ouvi exatamente desse ponto, nesse recurso, porque falou que o concorrente fazia isso e o nosso não. Mas mentira, o nosso também faz. Tá? O problema é que a gente não mostrou, ou não foi mostrar. Tá? Bom, eu vou tirar aqui, só para eu continuar uma outra explanação aqui. Deixa eu contar outra coisa para vocês. Bom, tudo isso daqui que a gente está fazendo é um fluxo, né? Então, a gente pode criar fluxo. Primeiro, segundo, terceiro. Posso tirar essa obrigatoriedade. Isso aqui todo mundo já sabe. Posso criar um fluxo em que, nesse caso, por exemplo, eu estou colocando os 2 em assinatura paralela. Ou seja, o número 1 assina, porém o 2 e o 3 precisam assinar juntos, ou antes, né? Não é bem junto, né, pessoal? Entendi que eles têm que assinar antes de seguir para esse terceiro signatário. Tá? Então, aqui existem algumas empresas que também já me pediram isso, porque existe o estatuto da empresa e fala que esses 2 diretores aqui, eles assinam ao mesmo tempo. Claro que ao mesmo tempo é antes de seguir para essa pessoa. Tanto faz a ordem aqui, porque o primeiro vai receber o documento, vai assinar. Depois, o documento segue para esses 2 ao mesmo tempo. Eles assinam, independente da ordem, e aí sim, depois que eles completarem as assinaturas deles, segue para esse terceiro. Tá? Isso é uma maneira também de criar fluxo. Tá bom? É possível? Só agora um parênteses que eu falo para vocês. Esse recurso só é disponível, esse e um outro recurso que eu vou mostrar para vocês, que é do criar fluxo mesmo, só está disponível na versão Enterprise, tá? Não adianta vender a versão Business e falar para o cliente que faz isso, porque não vai fazer. É só na Enterprise, ok? Então, só se atente a isso aí. Claro que quando eu participo da reunião, eu sempre deixo isso bem claro. Se o cliente tem essa necessidade, eu falo, não vai integrar, né? Porque normalmente a gente fala, vende Enterprise porque vai integrar. Claro, a biblioteca de API também está disponível na versão Enterprise. Porém, a versão o recurso de fluxo de assinatura também só está disponível na Enterprise. Então, às vezes o cliente não quer a biblioteca de API, mas ele quer o fluxo. Ele precisa comprar a Enterprise de qualquer forma. Beleza? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Como eu disse, se tiverem dúvidas,
podem colocar lá no chat e aí depois a gente vai discutindo todas elas, ok? Vamos voltar aqui, vamos começar então um outro processo agora. Vamos começar a trabalhar com esses 4 botõezinhos aqui embaixo, né? Os 4 botõezinhos que pareciam de enfeite, né? Segundo alguns feedbacks que eu tive, porque a gente nunca mostra, a gente nunca faz. Como eu disse, por conta do tempo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, e é muito legal porque começa a automatizar os processos do cliente, que é criar um documento reutilizável. Criar um documento reutilizável é criar um documento que vai ficar disponível para que o usuário, né, o usuário do Adobe Sign busque esse documento toda vez que ele precisar assinar, tá? A única coisa que ele vai ficar pronto são os campos. Os campos já vão ficar determinados, já estarão certos no lugar certo. Agora, os signatários pode mudar. Ele põe o signatário que ele quiser e como ele quiser, tá bom? O que eu preciso fazer? Então, eu vou criar um nome de modelo aqui. Eu vou chamar de doc teste sign. Esse nome grande, mas ia dar. 24/3/2021. Pronto. E agora eu vou adicionar um arquivo. Onde está esse arquivo? O meu arquivo eu vou buscar aqui no meu computador. Vou clicar nesse documento. No meu caso, ele está aqui. E eu tenho... Beleza. Deixa eu só ver esse aqui. Espero que seja. E aí eu adicionei o arquivo. E aí agora eu vou definir modelo, se vai ser reutilizável, se vai ser por camada. Aqui eu costumo sempre colocar ambos, tá? Para não ter erro. E agora eu defino quem é que vai poder ver esse documento. Se só eu, o grupo ou qualquer pessoa da minha empresa. Ou seja, qualquer pessoa que possui acesso ao Adobe Sign da minha empresa. Ok? Eu, como não sou pessoa legal, eu vou falar que é só no meu grupo. Porque esse documento ele é pertinente só para o meu grupo. Então eu vou deixar que ele é só no meu grupo de usuários. Não, vou deixar só eu. Então, como eu não estou em nenhum grupo, pode ser que ele se perca, tá? Então, beleza. Então, ele é somente eu. E agora eu vou visualizar e adicionar campos. Beleza, era esse documento mesmo que eu queria. Então, eu peço para adicionar os campos, já vai ficar preparado. Tá vendo? É um contrato. Esse contrato ele pode ser digitado por alguém sem problema nenhum, tá? Aqui mais alguns campos, eu vou adicionar. E agora aqui eu tenho mais alguns campos. Porém, esses caras aqui, ó, eu vou tirar. Vou deixar só esse aqui. Esse aqui também eu vou tirar, porque data não precisa. Eu esqueci de tirar isso do documento. E agora eu vou colocar exatamente onde cada um vai assinar. Porém, olha só aqui do lado, eu não tenho o nome das pessoas, eu só tenho participante. Então, eu só tenho que cumprir uma ordem quando eu estiver montando o meu fluxo. Seja na tela do enviar, ou seja, um fluxo pré-determinado que eu vou mostrar como criar. Ok? Então, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 participantes. Só que, nesse caso, eu tenho 5. Porque no meu fluxo, eu estou imaginando que alguém precisa preencher esse troço aqui. E, então, eu vou colocar uma pessoa que ela só vai preencher. Então, eu vou adicionar 5 participantes. Então, eu já tenho 2. Eu venho aqui adicionar participante número 3, adicionar participante número 4 e adicionar participante número 5. Pronto. Já tenho os participantes. Deixa eu mudar aqui o nome, eu posso mudar, tá vendo? Só vou tirar essa demonstração aqui para ficar bem visível para a gente. Pronto. E agora eu vou determinar os campos, né? Ou seja, os campos que esses participantes... Opa! Só um pouquinho. Por algum motivo minha tela tá pequena aqui, tá? Mas, bom, vamos assim, depois eu vejo o que aconteceu. Tá vendo? Ela tá pequenininha, eu não consigo abrir. Aí, tá vendo? Todos os campos tá aqui, mas eu não consigo visualizar.
Não importa. Bom, vamos fazer aqui como tem que ser feito. Droga. Eu não queria digital, eu queria outro. Ah, apareceu. Oba. Ufa, menos mal. Então é isso. Agora vamos lá. Vamos colocar... Desculpa aí a demora, tá? Mas aqui eu não estava vendo mesmo. Então vamos lá. O primeiro participante, ele está com a cor dourada e ele vai preencher esse documento. Então, beleza. Tá aqui, cor dourada, participante número 1. O participante número 2, ele é o contratante, né? Então eu vou vir aqui, colocar número 2 e colocar um campo de assinatura para ele. Tá aqui. Vou aumentar aqui para ficar bonito. O contratado é o número 3. Depois, nós temos o participante número 4, que vai ser uma testemunha. E nós temos o participante número 5, que vai ser a outra testemunha. Porém, para esses dois caras, eu quero que coloque o nome deles. Então, eu deixo aqui para o campo nome. Para o participante 5, eu coloco aqui. E para o participante 4, eu coloco aqui. Pronto. Então, ele vai aparecer o nome aqui. Beleza, criei um modelo. Está certinho, está pronto. E agora eu só preciso salvar esse documento. Eu vou clicar em salvar. Ok. Pronto. O documento salvou como modelo. Pessoal, só quem tiver com o microfone aberto, tenta fechar. Estou ouvindo teclados assim no fundo. Não sei se vocês estão ouvindo também. Não sou eu que estou digitando, tá? Vamos lá. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Quando eu venho aqui em enviar e seleciono um documento, ao invés de eu buscar aqui no meu computador, eu busco nos modelos. E eu venho aqui, ó, e eu olho o modelo aqui. Tá vendo? Então, a única coisa que eu tenho que me preocupar é anexar esse documento, tá? Só que aqui no fluxo eu preciso me preocupar com os 5 participantes. Ou seja, eu tenho que colocar todos os participantes, eu vou colocar aqui part 1, part 2, part 3, tem o part 4. Tá? E eu vou colocar o último aqui, eu vou colocar eu mesmo. Prontinho. Então, eu tenho que criar o fluxo me preocupando como está lá. A única coisa que eu tenho que mudar agora é a função deste participante, que ao invés de signatário, ele vai ser só um preenchedor de formulário. Pronto. E aí eu envio esse documento e eu posso, na verdade, eu não preciso mais nem olhar lá, fazer a configuração desse documento, eu já posso enviá-lo direto, porque já está pronto. Essa é a vantagem do fluxo. Eu só tenho que vir e colocar os signatários. Agora, quer uma coisa mais fácil que isso? Deixando pronto as duas partes, deixando mais rápido ainda o processo do cliente, cria-se um fluxo. Como eu faço isso? Venho em conta, venho aqui em fluxo de trabalho, adiciono um fluxo de trabalho. Pronto. Vamos começar, então, o processo para a criação desse fluxo. Eu chamei lá de doc sign. Eu vou chamar de doc sign, não lembro tudo. Não, doc sign fica estranho. Não vou colocar doc, não. Vai ficar um nome que você já sabe qual, né? E aí vai dar ruim. Adobe Sign. Aí sim.
24/3/2021. Até eu fiz merda. Bom, vamos lá. E aí nós temos aqui as instruções que eu posso colocar. Por favor, preencher o documento antes de assinar, quererei parará. Tá? Eu posso escrever o que eu quiser. E aí eu vou para a segunda parte dessa montagem do fluxo. Informações do contrato. Posso mudar o nome, né? Posso colocar aqui Adobe Sign 24/3/2021, tá? Só para a gente ter um nome. Exibir idiomas, eu posso sim ou não. E aqui eu ponho o texto que eu quiser, aquele mesmo texto que vai para o e-mail. Então eu ponho aqui e tudo mais. Que mais que eu tenho? Permitir auditoria, mas nesse caso eu não vou permitir porque eu não preciso autoria, na verdade, não é auditoria, é autoria. É você poder modificar o documento antes de enviar. Eu não preciso porque eu já tenho o fluxo pronto. Eu já tenho o documento pronto. Eu vou deixar o mais automático possível. E agora aqui eu determino os destinatários, tá? Então, ó, eu vou inserir já as 5 posições. 1, 2, ele vai mudando aqui, depois eu mudo não, tá? 1, 2, 3. O 4, na verdade, eu vou adicionar paralelo. Por quê? São as testemunhas. Então, elas não precisam assinar, não tem problema, elas podem assinar paralelo, tá? Não precisa assinar em sequência, isso é bom. Já chega as duas para elas, para as duas testemunhas, eles já pegam e assinam, ok? A única coisa que eu vou fazer, eu vou chamar esse aqui, eu vou modificar algumas coisas, eu vou chamar aqui de preenchedor. Eu posso determinar algumas funções para ele, mas eu vou deixar padrão do jeito que está, ok? Vou dar ok. Aqui eu vou chamar, esse aqui é o contratante. O contratante é o cara da empresa. Então eu já vou determinar quem vai assinar pela empresa. Esse cara aqui, opa, é o um que vai assinar. É o Adobe Sign 1 que assina pela empresa. Então eu já posso determinar aqui, já está fixo. A pessoa não precisa nem se preocupar em colocar o e-mail dela, que é sempre o mesmo contratante que assina. O contratado, eu venho aqui e escrevo contratado. Esse aí pode variar, porque cada hora o contrato eu estou fechando com alguém. E aqui a gente vai chamar de testemunha 1. Também não é fixa, pode variar, porque pode ter testemunha lá do nosso contratante, do nosso contratado. Testemunha 2. Pronto. O fluxo está montado. Tá? Tá aqui bonitinho. Aí eu posso... Tem outras funções que a gente pode mudar, que são que cada um... na verdade, cada e-mail... A função que cada e-mail pode receber em determinado momento e tudo mais. E aqui o documento. Tá? Eu tenho uma linha de documentos. Se eu tivesse que acrescentar mais documentos, eu preciso clicar aqui, ó, clicar aqui. Então eu vou adicionando quantos documentos eu precisar, mas eu tenho que estar determinado, ok? Então beleza. Então nós temos aqui. Eu vou deixar só o meu. Deixa eu ver se tenho. Aqui. Não, esse é o do... Bom, não está aqui, mas não tem problema. Eu posso já inserir o documento aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas não é o caso, eu vou deixar ele em branco. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso salvar, tá? E depois eu preciso ativar essa função. Então, pronto. Está ativado, está salvo. Agora eu vou ativar. Pronto. Tem um fluxo ativado. E agora, como que eu faço para usar? Deixa eu só ele ativar aqui. E eu já mostro para vocês. Então, ó, clique para atualizar. Opa, peraí, pessoal. Deu alguma coisa. Deu ruim aqui alguma coisa. Ele salvou. Tá aqui, ó. Deixa eu só ver se ele está ativado. Tá ativado. Então, beleza. Agora eu fecho. Como eu faço para usar?
Na tela inicial, vocês têm aqui o botão biblioteca de iniciar a biblioteca. Então, eu clico em iniciar a biblioteca, fluxo de trabalho, e então eu acho aqui o meu fluxo, que é esse aqui. Então, eu pego, clico sobre ele e iniciar o fluxo. Percebe que a tela que vai aparecer é um pouco diferente, tá? Olha só, ela já tem tudo determinado, ok? Tudo que eu criei no fluxo já está pronto. A única coisa que eu preciso acrescentar aqui são os destinatários, ou seja, quem vai preencher esse produto, ou desculpa, esse documento, quem vai ser o contratado e quem são as testemunhas, ok? Feito isso, eu vou só iniciar aqui, só para a gente tê-lo completo. Parte 3. Parte número... Deixa eu salvar ainda não enviei. Então, só para ir rapidinho, eu vou colocar os meus e-mails aqui, só para a gente ter isso como completo, tá? Gmail. Pronto. Opa. Pronto. Então, eu já tenho aqui quem são os signatários. E agora eu preciso adicionar o arquivo. Que arquivo que eu vou adicionar? Esse que está na minha biblioteca. Eu venho, procuro o documento e anexar. Pronto. E agora, o que eu preciso fazer? Simplesmente enviar esse documento. Pronto. Ele já enviou o documento. Alguém vai receber esse documento para preencher, alguém vai continuar o fluxo de assinatura. É bem simples, bem rápido, muito fácil. Tá bom? Então, agora, então isso que eu mostrei para vocês agora foi como criar um fluxo um fluxo automatizado dentro do Adobe Sign, ok? Vamos agora, então, para um próximo item, que é esse aqui. Vocês vão participar. Olha que legal. Que eu vou, então, criar um formulário web para a gente poder, então, interagir. Né? Para que serve o formulário web? Eu sempre gosto de fazer referência com o Google Forms, ou mesmo com o Forms do Microsoft. O que são esses recursos? Tanto o Adobe Sign, tanto o Adobe Formulários, quanto o Adobe Sign, tanto o Forms da Microsoft, ou Microsoft Forms, ou o Google Forms. São lugares que eu consigo criar formulários, publicá-los, e as pessoas, então, podem entrar e preencher esses formulários, ok? Então, esses formulários são muito úteis, principalmente na área de RH ou pesquisa de satisfação, ou seja, existem N aplicações que vocês podem utilizar. A vantagem do Adobe Sign sobre os outros dois formulários, o Microsoft Forms e o Google Forms, porque eu já consigo criar formulários que saiam assinados. Mas para que você vai assinar? Eu vou dar um exemplo. Existem vários no mercado. Cada cliente sabe da sua necessidade. Mas um documento que é muito simples de criar um formulário e que as empresas precisam que esse documento seja assinado é a requisição de férias. Então, a empresa pode criar um formulário com uma requisição de férias e o funcionário entra nesse formulário, preenche lá quando ele quer tirar as férias, se ele quer receber o 13º junto, toda aquela história aqui, né, todo aquele contexto que a lei exige, inclusive, e aí no final ele assina, tá? No nosso caso aqui, vai ser uma brincadeira, a gente vai, né, assinar, não tem valor legal nenhum, mas a gente vai participar, por isso que eu falei que vocês vão participar, porque eu vou criar um formulário, eu vou publicar esse formulário na internet, todo mundo terá acesso através de um QR Code, né? Então, preparem seu celular, eu vou colocar o QR Code na tela já, assim que a gente criar o formulário. E aí vocês vão poder apontar o formulário, apontar o seu celular para o QR Code, vai ler o QR Code, vai direcionar direto vocês para a tela de formulário, vocês vão preencher esse formulário e, em seguida, assinar, para vocês também terem a experiência de assinar um documento. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui e vou iniciar o processo. O que é a primeira coisa que eu preciso chamar? O nome desse formulário. Eu vou chamar de Webinar Adobe Sign. Eu vou chamar Webinar Adobe Sign. Pronto. Esse vai ser o nome
Essa assinatura, eu quero que ela tenha qual valor? Um valor de aprovação, um valor de aceitação, pode até ser um preenchedor de formulário, mas aqui não vai fazer muito sentido, ou eu quero um valor legal, eu quero um valor de assinatura. Então, eu quero um valor de assinatura, tá? Poderia, inclusive, colocar uma senha antes de vocês acessarem esse documento, mas não vou fazer isso agora, tá? Esse destinatário é um destinatário opcional, não é necessário colocar. É como se fosse uma segunda pessoa a assinar esse documento. Tá? Agora, então, o que nós vamos fazer? Vamos buscar esse formulário. Antes de buscar esse formulário, deixa eu mostrar, né, para vocês um outro recurso que vocês, muita gente, às vezes a gente também não explora, porque a gente acaba vendendo o Acrobat como leitor de PDF, gerador de PDF. Então, eu vou mostrar para vocês outro recurso do Acrobat, que é gerar o formulário. Então, eu vou mostrar o formulário para vocês, como eu montei dentro do Acrobat. Então, nós temos aqui um formulário montado, tá? Esse formulário, claro que é super simples, eu também não fiquei me preocupando em fazer nada bonitinho, nada disso. Eu coloquei aqui sim ou não, coloquei para vocês darem nota, vocês vão receber isso aí, vocês vão ver, um espaço de críticas e sugestões, aqui com todos os treinamentos que nós fizemos, uma lista, né? E aí vocês têm tudo onde vocês podem fazer, né? Ou seja, vocês podem criar um formulário a partir daqui do Acrobat. Bom, então eu já tenho o formulário montado, eu não vou me preocupar em criar um formulário. Não. Eu vou voltar aqui, então, vou adicionar, vou vir à biblioteca. Dentro dessa pasta, eu tenho aqui formulários da web. Pronto. Só que agora eu quero customizar, terminar de customizar esse formulário, porque, se vocês perceberem, eu não coloquei campo para nome, eu não coloquei campo para nada. Né? Então, eu vou colocá-lo agora e o campo de assinatura, inclusive, onde esse formulário deve ser assinado. Vou clicar aqui no próximo. Ele está preparando o arquivo. Pronto, perfeito. Agora, eu vou arrastar aqui para cima 3 novos campos, tá? Sempre será o signatário de formulário. Aqui, na verdade, eu só vou ter um signatário, tá? No formulário só tem um. Eu vou colocar tudo como texto, que é mais fácil, ó. Eu vou pegar aqui o primeiro. Vou esticar aqui. O e-mail. É tudo para vocês preencherem, tá? E o nome da revenda. Então, vocês vão preencher antes de assinar. Poderia colocar como campo obrigatório? Poderia. Aliás, eu vou editar e eu quero que seja um campo obrigatório. Aqui também. Eu vou editar e eu quero que seja um campo obrigatório. Ou seja, vocês vão ter que preencher se quiser finalizar o contrato. O contrato não, o formulário. Porque um formulário não é um contrato. Pronto, então é obrigatório. E nós temos o formulário aqui. E agora, o que eu preciso? Do local de assinatura. Então, vou pegar aqui a assinatura e vou colocar aqui. Bem aqui no meio. Pronto. Como eu já tenho o nome, e-mail de vocês aqui, eu não vou pedir mais nenhuma informação. Só assinatura mesmo. Tá bom? E aí eu salvo esse documento. Olha que beleza. Pronto, salvou o documento. E agora, o Adobe Sign já preparou esse documento. Eu poderia fazer um teste aqui, né? Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou mostrar para vocês 2 detalhes. Aqui nós temos a URL que eu posso publicar em qualquer lugar. Ou seja, dentro da minha intranet, dentro de onde eu quiser, né? Uma intranet, uma extranet, internet, não importa. Eu posso publicar. Eu vou utilizar esse cara aqui, inclusive. Né? Só clicar aqui em cima e copiar. Mas eu poderia colocar esse formulário dentro de uma página, ou seja, como uma opção. Nesse caso, o Adobe Sign já coloca aqui para a gente a linha de comando.
né? Ou seja, é só eu pegar essa linha de comando ou HTML ou JavaScript e colocar dentro de uma página web, tá bom? Então, no nosso caso, nós vamos publicar. Como que eu vou proceder, então, para gerar o QR Code? Eu vou utilizar um recurso do Chrome, ok? Então, eu vou copiar, vou abrir aqui um outro site, um outro browser, vou colar e dar OK. Pronto, estou com acesso ao documento. Aí agora eu vou utilizar aqui o recurso, que é criar um QR Code. Olha aqui que beleza. E eu vou fazer o download desse QR Code. Aqui é tudo ao vivo. Faz na hora. Mostrar pasta. Vou copiar esse desenho aqui para dentro da imagem para ficar fácil. E agora eu vou... Deixa eu só abrir o meu... E aí eu vou colocar na tela para vocês, tá? Dispositivo. E, claro, para quem não tiver com celular e quiser participar, eu também vou publicar... eu vou colocar lá no nosso chat esse link, tá bom? Mas assim, quem quiser fazer através do QR Code, vocês vão ver que fica legalzinho, dá certinho, é muito legal. É esse aqui, ó. É esse. Pronto. Deixa eu ver se dá para aumentar. Espero que ele não perca. Bom, legal. Então agora eu vou dar 4 minutinhos para vocês apontarem o QR Code. Eu vou colocar na tela maior, tá? Eu vou dar 4 minutinhos, então, para vocês apontarem o celular ou acessar, ou quem quiser, tá? Acessar a URL e fazer, então, todo o processo de assinatura desse documento, ok? Eu vou descompartilhar minha tela aqui. Vou colocar para a tela grande. Vou apresentar aqui. Agora eu vou compartilhar, porque eu não compartilhei ainda. Pronto, está na tela. Apontem, então, o celular, ele já vai direcionar vocês. E agora, aqui no chat, eu vou colocar esse link para vocês acessarem, ok? Então, está aqui. Está o link publicado aí no chat também. Então, como eu disse, eu vou dar, eu falei 3 minutinhos, né? Então, até 11h37, não, 11h37, para vocês fazerem, e aí a gente continua, então, a apresentação. Enquanto isso, vou verificar aqui se tem alguma pergunta. O Paulo, né? Tem uma pergunta, Denis, do Paulo. O Paulo perguntou se ele tiver 10 diretores e precisar assinatura de no mínimo 2, como que ele faz? Paulo Ele tem que César, fazer... da NetTech. Da NetTech, tá? Ô, Paulo, tudo bem? Então, se tiver essas condições, você precisa criar 2 grupos diferentes, tá? E aí, nesse caso, precisa entender com o processo da empresa quais são as principais pessoas que precisam assinar. E aí você divide em 2 grupos, porque o assinar ele só funciona para uma pessoa mesmo, tá? Então, se você tiver 10 pessoas e uma assinar, o grupo automaticamente é cancelado para as outras 9, tá? Então, nesse caso, como precisa de 2 assinaturas, cria-se 2 grupos diferentes, tá? E aí, inclusive, você pode colocar o grupo em paralelo. Cria-se 2 grupos, coloque em paralelo. Então, ao mesmo tempo, as 10 pessoas vão receber, né? Só que a primeira que assinar de um grupo, automaticamente é anulado a assinatura para as outras 4. E assim também no outro grupo. Assim que um assinar, as outras 4 também já não tem mais acesso. Beleza? Não sei se respondi a sua pergunta, mas é a maneira mais fácil de ser feito, tá? Fora isso, não tem mais nada, né, Tri? Não, o pessoal vai começar a perguntar agora, depois do seu treinamento maravilhoso. Valeu, obrigado. Você tentou entrar aí? Você viu as perguntas que eu fiz? Dá uma olhada lá depois. Vou ver. Inclusive, vai servir pra gente. Vai ser bom se o pessoal responder. Legal.
Pessoal, eu mandei um link para que vocês possam colocar os dados de vocês. Acho que isso vai facilitar bastante a gente aqui e dinamizar o envio dos materiais da apresentação, tá? Eu vou reforçar esse link aqui abaixo. Esse é o mesmo link da inscrição que a gente fez para o treinamento. Nele eu consigo tirar um relatório exato de quantas pessoas entraram no treinamento. E aí, hoje à tarde mesmo, a gente manda para vocês essa apresentação e o link da gravação e esse desafio novo que o Denis fez questão de colocar hoje no treinamento, porque ele está ansioso para fazer muitas reuniões com vocês e gerar muitas oportunidades boas. Reforcei o link aqui abaixo. Ó, tô recebendo bastante coisa aqui, hein? Vamos dar uma olhada no SharePoint? Deixa eu ver aqui. Acho que a maioria já deve ter pego aí o QR Code. Vamos ver como está no SharePoint? Deixa eu abrir ele aqui. Porque conforme vocês estão assinando, lembra, meu SharePoint está ativo. Então, eu estou gravando tudo lá. Eu não quero gravar... Aliás, o Adobe Sign, o Adobe Document Cloud, ficou como um outro repositório, um secundário, tá? E agora o meu repositório principal, ele está guardando todos os meus documentos. Eu espero que funcione, né? Não, vai funcionar assim, tô brincando. Caraca, olha só o tanto de documentos que chegou só hoje. Ó, eu tô olhando o celular aqui, eu recebo no e-mail da Pars, né? Tudo o que vocês assinam, todos os documentos que eu faço a apresentação, né? Ó, só vou jogar a tela do SharePoint só para vocês visualizarem como funciona isso, muito legal. Aqui, ó, todos os documentos que estão sendo apresentados, eles estão sendo salvos, tá? É claro, existe um delay também entre a Microsoft e a Adobe, mas, ó, tá show, viu? Show, show. Pode ofertar isso para o cliente, pode falar disso para o cliente, porque fica muito legal. Ele vai ter um repositório único para procurar o documento que eles quiserem, a hora que eles quiserem. Bom, eu estou vendo um monte olha, um monte de assinaturas chegando, né? Nós estamos em 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Quantas pessoas tem? Nós estamos em 36 pessoas. Então, está chegando bastante documentação. Então, pelo menos 36 documentos vão chegar, né? A não ser que estejam em grupos assistindo o treinamento. Mas pelo menos 36 contratos vão chegar. Deixa chegando aqui, e aí eu espero que vocês tenham gostado da experiência. Não acabou o treinamento ainda, tá? Só estou falando que eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Eu achei muito legal dividir isso com vocês. É uma ferramenta bem bacana, é uma ferramenta muito legal, e eu acho que a gente precisa explorar mais esses recursos que são diferenciais ou que fazem a diferença na hora da gente conversar com os clientes, ok? Denis, você viu a pergunta da Gabi aqui da Compline? Vamos ver aqui. Como fica o nome do documento? Como fica o nome do documento? Ele fica renomeado com o nome de quem preencheu o documento? Não, ele vai ficar com aquele nome. Ele fica com aquele... deixa eu só olhar aqui para ter certeza. É isso mesmo, ó. Ele está chegando com o nome que eu determinei lá em cima. Sabe aquele Adobe Sign? O nome que eu dei para o... para esse formulário, tá? E aí ele coloca também o nome de quem assinou. Então, para mim, por exemplo, está chegando assim, que o nome é Adobe Sign, né, o que eu coloquei lá para gente, e que a pessoa assinou o documento. Então, esse será o nome do contrato agora, tá? Ele passa a ter esse nome. O webinar é Adobe Sign com o nome da pessoa. Beleza, Gabi? Respondido? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, que ainda a gente tem 20 minutinhos e eu tenho mais alguns itens para mostrar para vocês, né? Na verdade, até passei do tempo que eu falei que ia dar para vocês, mas tá bom. O importante é que todo mundo participou, todo mundo gostou, né, pelo menos teve a experiência de assinar um documento. Eu acho isso muito importante.
porque vocês agora conseguem passar essa experiência simples de assinar um documento através do Adobe Sign, tá bom? Voltemos aqui, então. Vou abrir novamente o meu Adobe Sign. Tá aqui. Já está salvo, tá? Não preciso mais me preocupar. A URL já foi criada. Ela vai continuar funcionando até que eu vá e exclua esse formulário, tá? Se ele for um formulário que eu tenho que usar eternamente, é só deixá-lo. Senão, eu vou lá e no meu gerenciar e excluo esse formulário. Não tem problema nenhum. Desculpa, eu não estou compartilhando a tela. E estou falando aqui como se estivessem vendo. Foi mal, hein? Agora sim. Então, eu só disse que eu voltei, tá? A tela estava na tela da URL do formulário e eu voltei para a tela do Adobe Sign. Agora vamos falar de MegaSign, né? Bom, MegaSign é muito legal, é uma ferramenta muito bacana, que eu consigo enviar um único documento para várias pessoas diferentes, criando documentos diferentes, tá? Recentemente, a Adobe lançou o GigaSign, que é muito parecido. Eu vou até fazer um paralelo entre os dois aqui enquanto eu estiver falando, ok? Mas antes de falar efetivamente do MegaSign, eu quero falar com vocês de outro assunto, que faz parte, mas eu gostaria que vocês entendessem como isso funciona, que é a automatização de processos através de linhas, através de tags, né? Eu não sei se vocês já conhecem, se vocês já ouviram falar sobre as tags de comando que podemos colocar dentro dos documentos da Adobe, né? São tags que eu digito, são linhas de comando que são interpretadas pelo Adobe Sign. Então, eu vou pegar aqui um documento que está lotado de tags. Olha só. Todas essas linhas de comando aqui são conhecidas como tags da Adobe. Essas tags são reconhecidas, interpretadas e executadas pelo Adobe Sign, tá? Então, para eu, por exemplo, automatizar um processo de um contrato, por exemplo, é mais fácil que eu faça assim, se esse contrato estiver salvo na minha máquina. Porque eu tenho possibilidade de alterar, tá vendo? Aqui no Word. Ele não é um documento estático, ele está no Word, então eu posso fazer a alteração que eu quiser. Porém, a hora que eu subo ele no Adobe Sign para iniciar o processo de assinatura, essas tags, ele sempre vai buscar a informação na origem. Onde pode ser essa origem? Essa origem, por exemplo, pode ser um documento dentro do SAP. Pode ser um documento que ele está sendo extraído de dentro do Oracle. Pode ser um documento que a origem dele é o Dynamics, é o Salesforce, entende? Então, essas linhas de comando, elas ficam mais fácil para integrar ou para automatizar um processo dentro da Adobe Sign. E essas linhas de comando, todo mundo tem acesso. Olha elas aqui. Existe esse link, que inclusive eu vou pôr lá no chat, vou copiar ele aqui, eu vou colocar no chat para vocês. Aqui tem todas as linhas de comandos, né, que o Adobe Sign interpreta, reconhece, e cada uma tem o seu valor, cada uma tem a sua função. E, claro, existe também uma pequena explicação, também não é muito detalhada, mas fazendo várias vezes vocês vão entender como isso funciona, e vocês podem, então, automatizar os contratos dos clientes. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque, pessoal, isso aqui é um serviço. Imagine vocês podendo vender esse serviço, horas de serviço para os clientes para automatizar o processo deles. Então, assim, a ideia de eu mostrar isso aqui para vocês, claro, é para vocês conhecerem, saber que dá para fazer, mostrar isso para o cliente mesmo pode fazer, se ele tiver tempo. Agora, imaginem vocês vendendo uma consultoria em que você vai colocar essas linhas de comando dentro de um Oracle, dentro de SAP, de um Dynamics, né, como a gente está falando bastante de Microsoft, dentro do Dynamics, dentro do Salesforce, tá? Então, é importante que vocês conheçam e saibam que dá para fazer. Como eu disse, eu vou compartilhar com vocês aqui no chat mais essa URL, onde vocês têm acesso, então, a essas linhas de comando, a essas tags de comando, tá bom? Bom, então, para que eu mostrei tudo isso? Porque eu tenho, então, um documento automatizado
como vocês podem ver, é um comunicado de teletrabalho. É uma demanda que a gente teve o ano passado e tem de novo, porque muitas empresas estão voltando para o home office, as empresas que voltaram estão voltando, e existe um comunicado que é obrigado, que toda empresa é obrigada a fazer, tá? Então, esse comunicado é padrão, e agora eu vou disparar para várias pessoas, né? Então, agora vou fechar aqui, vamos voltar lá para o Adobe Sign, que eu vou colocar para vocês o que a gente pode fazer no MegaSign. Bom, vamos lá. Essa, então, é a tela do MegaSign. O que eu preciso fazer? Mais uma coisa que eu vou mostrar antes de começar. Desculpem. Olha só. Eu preciso ter um banco de dados. Tá? Eu preciso ter uma origem de dados. Onde está essa origem de dados? No meu caso aqui, um Excel. Então, essas linhas aqui, ó, a linha de comando vai interpretar essas colunas aqui. Tá? E aqui eu tenho os signatários, os nomes dos funcionários, os cargos, pererê, parará. Só que o Adobe Sign não interpreta um Excel dessa forma. Ele só vai interpretar o CSV. Então, eu peguei esse Excel e transformei em um CSV. Tá aqui o CSV. Beleza? Então, são esses arquivos que a gente precisa ter para fazer o MegaSign. Bom, voltamos aqui ao MegaSign. O que eu vou fazer? Importar a lista de destinatário. Vou pedir para carregar. Vou vir aqui e carregar o CSV. Denis, quantos funcionários eu posso ter lá no CSV? Até 300. Só 300? Só 300. Acima disso, só o GigaSign. Esse é um outro diferencial. O MegaSign vai até 300. Vai um diferencial não, na verdade, um paralelo entre as duas ferramentas, porque as duas são importantes, tá? O MegaSign vai até 300 funcionários. O GigaSign vai até 2.500 usuários, tá? Então, esse é o primeiro comparativo entre o MegaSign e o GigaSign. Existe outro diferencial? Existe. Aqui, por exemplo, tá vendo esse botãozinho escrito preciso assinar? No MegaSign, eu só posso colocar mais um signatário, só mais um. Normalmente, o diretor de RH. Nesse caso aqui, seria o diretor de RH. Ou mais uma pessoa da empresa, que normalmente é a pessoa que está montando esse fluxo, que vai montar esse fluxo, tá? No GigaSign, não. No GigaSign, eu posso colocar quantas pessoas eu quiser, dentro das 25, tá? Então, ou seja, se eu tiver 25 signatários na empresa, além da pessoa que vai assinar esse contrato, eu posso inserir. No MegaSign, só é possível mais uma. No GigaSign, eu posso usar os recursos do Adobe Sign, que são 25 signatários. Claro que não vai ser necessário, mas até 25 signatários, ok? Então, eu posso colocar, por exemplo, isso inclusive foi uma demanda que eu tive. Uma dos nossos clientes falou assim, Denis, eu preciso que além do funcionário que está assinando esse documento de teletrabalho, eu preciso que o gerente direto dele assine, que o coordenador direto dele assine, que o gerente de RH assine. Beleza? Eu falei, não tá, beleza, porque só uma dessas 3 pessoas vai poder assinar. Se tivesse o GigaSign na época, a gente colocaria então o GigaSign para ela e ela poderia assinar. Ok? Deu para entender? Beleza. Então, eu vou colocar aqui comunicado de teletrabalho 24/3/2021. Pronto. Documento. Agora eu vou inserir o documento. Tá? Biblioteca de documentos. Aliás, carregar. Desculpem. Carregar. É esse cara aqui, ó. Comunicado de teletrabalho. Pronto. E agora, o que eu preciso fazer? Eu só preciso agora enviar esse documento. Eu posso desmarcar aqui. Eu só preciso enviar. Por quê? Pessoal, todas as linhas de comando já foram interpretadas ou serão interpretadas pelo Adobe Sign. Ele vai pegar aquela lista de funcionários, vai mandar um documento para cada funcionário individualmente. Esse funcionário vai pegar o documento, vai assinar e o documento vai retornar para o Adobe Sign. Tá? No meu caso, inclusive, como eu estou linkado com o meu SharePoint, ele automaticamente faz uma cópia lá dentro do meu SharePoint. Entendeu? Para eu poder, então, guardar mais organizadamente. Quando eu precisar,
Quero saber o seu contrato de teletrabalho. Vou lá no meu SharePoint, busco dentro da pasta teletrabalho, pum, já era, meus contratos estão ali. Olha que fácil. Então, agora, pessoal, já coloquei a lista CSV, já inseri o arquivo, e agora eu preciso enviar. Vou clicar, então, em enviar. E vou fazer só uma assinatura para vocês verificarem como aconteceu, tá? Então, vamos lá. Enviando. Ele já enviou todo o processo. E agora, então, eu vou assinar um desses documentos. Eu venho aqui, espero ele chegar. Não, isso aqui é o que eu mandei antes. Deixa eu só ver qual foi os usuários que eu coloquei. Tá, não tem erro. Aeropars, Adobe Sign 1. Tá, até o 5 recebeu. Aqui, quem que recebeu? Aqui. Aqui. Recebemos aqui no 5. Vamos lá. Vou entrar. Então, eu sou o funcionário número 5. Vamos ver aqui na nossa lista quem que é o funcionário número 5 para ver se bate, para ver se ele fez certinho. Claro que não precisa conferir, né? Mas é mais para a gente ter certeza. O número 5 é a Daniela Rodrigues. Ela é uma analista de suporte, Pereira e Parará. Então, tá bom. Volto aqui. Assinar e revisar. Claro que eu esqueci de fechar o Adobe Sign. Vamos lá novamente. Ops. Agora vai. Voltemos. Clicar em revisar. Aceito o acordo. Aceitar. Olha aqui. Eu acho que eu que fiz errado. Era o desculpa, pessoal. Eu abri o 4. Não pensei que tivesse aberto 5. É os 4 aqui. É o Danilo, ele é vendedor, tá. Então vamos lá. Danilo. E aqui embaixo nós temos vendedor, tá vendo? Tudo certinho. Então, eu só preciso assinar esse contrato. Vou assinar aqui em nome do Danilo. E vou aplicar. Pronto. Esse contrato chega, então, para o Adobe Sign como finalizado. E nós temos, então, o contrato do Danilo assinado. Vamos voltar aqui, então, no Adobe Sign, só para a gente ver se deu certinho. Quase lá. Gerenciar. Concluídos. Como chegou muito ao mesmo tempo, deixa eu vir aqui. Eu não sei dizer o que aconteceu, porque como está chegando muito e-mail, eu não sei onde ele está, o que eu assinei agora. Mas, de qualquer forma, ele vai assinar, ele vai aparecer aqui uma hora. Talvez esteja carregando pelo delay de tantos e-mails e tudo mais. Tá? Essas transações estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas, assim, é isso que ele vai fazer. Tá? Eu vou mandar, ele vai voltar e o documento será assinado. Então, vai voltar assinado
para todo mundo, tá bom? Só para a gente finalizar aqui, ainda temos 4 minutos, só para eu mostrar para vocês. Então, fique claro, então, o MegaSign ele serve para mandar, então, documento individual para várias pessoas ao mesmo tempo. Apenas toma cuidado que o MegaSign é para 300 pessoas, tá? Acima de 300 precisa ser o GigaSign, tá? Outra coisa é a questão de signatários. No MegaSign só permite mais um signatário, no GigaSign mais vários signatários, além daquele que consta no banco de dados, né? Pessoas que normalmente precisam assinar junto os documentos. E aqui, então, vamos fazer o nosso último exercício, que seria o preencher e assinar, que também é uma função que existe, mais conhecida como autoassinatura, porque o autoassinatura quer dizer que você vai assinar um documento que pode ser uma autorização, pode ser uma prévia de alguma coisa que você está assinando, ou, por exemplo, uma procuração, que você pode, por exemplo, conceder a alguém, tá? Então, como que funciona? Bom, primeiro, eu vou assinar. Eu vou colocar, então, esse documento. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui, pessoal, que eu preciso do meu certificado digital. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Bom, vamos lá, então. Eu preciso adicionar o documento. Eu vou pegar esse autoassinar Adobe Sign, que ele já é um... Só ver se é esse mesmo. Vou voltar aqui. Isso, é esse aqui. Uma procuração que eu tenho. Eu tenho não, na verdade, que eu tenho como teste. Vamos lá. Então, é o autoassinar que eu preciso. Vou voltar aqui, autoassinar, inserir então o documento. E agora eu vou avançar para eu poder customizar esse documento, porque eu preciso assinar com o meu certificado digital. Como é uma procuração, ainda existe alguns preconceitos por parte dos juízes que interpretam ou das pessoas que recebem essa procuração, que se ela não for via certificado digital, pode dar algum problema. Então, eu venho aqui em avançar e vou, então, customizar esse documento colocando a assinatura digital nesse documento. Eu venho aqui, esse é o modelo, eu vou pedir para aplicar os campos. Aqui ele não reconheceu os campos, pessoal, porque ele tem essa parte escrito modelo aqui, ó. Aí o Adobe Sensei acha que não é um campo que precisa preencher. Então eu só vou inserir aqui, ó. Aliás, não vou nem inserir, porque senão vai levar muito tempo. Eu vou só completar o que tiver aqui, mas você sabe que a procuração precisa ter todas essas informações, ok? A minha também não vai ter valor nenhuma, porque é um modelo e tal. O que eu quero mostrar para vocês mesmo aqui é a assinatura. Então aqui, ao invés de uma assinatura eletrônica, eu vou arrastar aqui uma assinatura digital. Vou clicar, segurar e arrastar para cá. Pronto. Então vocês também vão conhecer agora, quem não conhece, como é feita a assinatura digital no Adobe Sign. Vamos lá, eu também vou passar um detalhe para vocês, que isso é muito importante. Inclusive, pode ser muito bem usado por vocês nas apresentações. Eu sei que deu horário, mas já está finalizando, tá? Vamos lá. Eu vou clicar em assinar. Ele, então, automaticamente já me leva para a tela de assinatura, porque eu mesmo vou assinar. Assim como todo contrato, eu preciso concordar. E eu tenho aqui os campos para preencher, tá? Como eu disse, eu não vou me preocupar em preencher. E aí eu tenho aqui, então, assinar com o Adobe Reader, ou assinar utilizando o Acrobat. Isso é o diferencial, pessoal. Todas as ferramentas do mercado utilizam o Adobe Acrobat para assinar. Ou seja, todas as nossos concorrentes precisam do Adobe
da Adobe para poder assinar um documento digital, porque elas não têm essa tecnologia. Só a Adobe possui através do Acrobat, tá? E então, só fazendo um parênteses, só uma exceção. A única empresa, o único concorrente nosso de todas essas que tem no mercado, de ForSign, ClickSign, CertSign e DocSign, a única que tem uma ferramenta que não utiliza o Adobe Acrobat é a CertSign. Eles mesmos desenvolveram o assinador deles para não utilizar o Acrobat. Mas as outras ferramentas, todas elas utilizam o Acrobat para assinar. Se não tiver o Acrobat, eles não conseguem assinar, ok? Então, quando eles falam que as ferramentas deles assinam digitalmente, na verdade, não. O que eles fazem é buscar o Acrobat, que o Acrobat assina, beleza? Nós também fazemos isso, só que o Acrobat é nosso, então eu não preciso me preocupar, entende? Agora, os concorrentes não. Eles dependem da Adobe para poder assinar um documento com certificado digital, tá bom? Eu vou clicar aqui em enviar. Pessoal, desculpa pelo horário, mas eu prometo que eu vou ser rápido aqui. Baixar o documento. Então, o meu Chrome, ele é automático, ou seja, quando eu peço para baixar um documento, ele automaticamente abre abre o Acrobat. Isso também é uma consultoria que vocês podem vender horas para os seus clientes e fazer isso dentro do ambiente deles, né? Denis, eu não quero que abra na tela do Chrome meu documento PDF, nem quero que faça o download para depois eu abrir. Eu quero que abra igual o seu. Pega lá a função do Acrobat e coloque aqui no Chrome. Toda vez que você baixar um documento, ele já vai abrir direto o Acrobat. E aí eu tenho aqui embaixo o meu espaço de assinatura, onde eu vou clicar. Ele reconheceu o meu certificado digital. Eu vou clicar em continuar. Eu tenho aqui a assinatura que ficará estampada nesse documento. Eu clico em assinar. Ele pede, então, a minha senha do meu token. Todo mundo que tem o certificado digital tem uma senha que é obrigatória. A minha é da CertSign, mas eu estou usando a CertSign aqui como uma autoridade certificadora e não como um portal de assinaturas da CertSign, ok? Então, ok. Ele assina, verifica e pronto, o documento foi assinado. Eu dou um ok. Eu não preciso salvar, porque eu vou receber uma cópia desse documento. Eu vou fechar aqui, não vou salvar. O documento já foi feito o que tem que ser feito. Vamos ver se esse aqui, por estar dentro da ferramenta, já apareceu como mais rápido. Deixa eu ver. Login concluído. Ah, esse veio. Ó, vamos baixar o PDF aqui, só para vocês visualizarem a assinatura realizada. Então, já tem uma procuração assinada, tá bom? Então, tá aqui a assinatura, beleza? E aqui, então, o relatório de auditoria com todo o processo dessa assinatura. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Claro, tem muito mais ferramentas que a gente pode explorar, tem muito mais coisas, tem umas coisas muito legais com aplicativos. Tá? Deixa eu descompartilhar aqui para eu ficar com vocês aqui na tela. Tem muitas funções em aplicativos. A gente pode montar, por exemplo, um webinar só para falar de aplicativo, porque os aplicativos da Adobe são muito legais, são muito bons. Tem vários recursos, tá? Inclusive a assinatura presencial é um recurso muito legal que está disponível lá dentro. A assinatura em lote, às vezes os clientes perguntam, Denis, dá para assinar em lote? Do Adobe Sign, não. Da URL e tal, da Web Service. Mas dá para fazer isso a partir do aplicativo, ou seja, tem um monte de coisa que a gente pode explorar ainda, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse webinar tenha sido de grande valia para vocês. Peço desculpa pelo horário, que realmente era bastante coisa para a gente ver hoje. Lembrando que está gravado e que vocês podem consultar depois da gravação. Fala aí, Dri. Denis, só uma pergunta da Michelle, da Alphagates. Ela perguntou onde que ela acessa o GigaSign. O GigaSign é um aplicativo que precisa instalar. Eu confesso para ela que eu ainda não consegui instalar o meu, tá? Ainda não conseguiu fazer o processo. Mas existe um... eu vou ver se eu consigo pegar, requer alguns... Ele fica instalado na máquina, tá? Esse aí ele vai ter que instalar.
e aí você usa a sua conta. Mas eu vou pegar exatamente o passo a passo e aí depois eu compartilho com vocês. Mas é muito legal a ferramenta, tá? E ele serve para volumes maiores que 300 documentos ou 300 signatários, tá? É muito show, vocês vão adorar. E como eu falei para vocês, querem conhecer, querem explorar mais ainda esse processo, pessoal? Tragam os 5 clientes que eu vou fazer questão de disponibilizar para vocês o acesso ao Adobe Sign, vocês que ainda não têm, que não têm acesso a uma licença NFR, que não compraram ou a revenda não quer comprar, tá? Por algum motivo, seja ele qual for, as transações para vocês utilizarem aí como teste, corram atrás dessas oportunidades. Eu não vou fazer lembrando que não é por vendedor, é por revenda. Então, se a revenda tem 5 vendedores, cada um trouxer uma oportunidade, e eu participar dessas 5 oportunidades, dessas 5 demonstrações, eu vou disponibilizar para vocês um acesso ao Adobe Sign para vocês fazerem tudo isso que a gente viu hoje, tá? Então, corram atrás disso, vai ser bem legal. Vocês vão poder explorar, vão poder mostrar nos clientes, não vai mais precisar de mim para fazer a demonstração. Não, mentira, senão eu vou ficar desempregado. Continuem contando comigo. Mas, tem mais uma perguntinha aqui da Silvana Silva. Como colocar a exigência para que o sócio proprietário assine usando o certificado digital no Adobe? Silvana, via na verdade... Home, eu acho que ela quis dizer via Home. Foi isso, Silvana? Se você quiser abrir o microfone, você pode falar, tá, Silvana? Michele, obrigada e espero que a gente tenha atendido a sua resposta. Qualquer coisa, a gente também pode trocar e-mails para poder te apoiar no Sign Giga, tá? Beleza, obrigada, Adri. Tá obrigada, Denis, também. Valeu, Michele. Tchau, gente. Fala aí, Silvana. Oi, rapidinho. Pode falar. Hoje eu utilizo o Adobe Acrobat para fazer as assinaturas. E a gente faz aquela assinatura básica, sem a exigência do certificado digital, do uso do certificado digital. Existe alguma forma que eu consiga fazer com que essa assinatura seja obrigatoriamente feita através do certificado digital? Tem. Na verdade, assim, você viu quando eu estava construindo o processo, que eu arrastei o campo assinatura digital? Dessa forma, você obriga que a assinatura seja feita com certificado digital por documento, mas você tem que fazer isso em cada documento, tá? E você vai conseguir fazer isso através do Adobe Sign. No Acrobat você não tem essa opção. Na verdade, mesmo que você tenha essa opção, o Acrobat ele vai buscar os recursos do Sign para fazer. Então, é melhor que você faça direto lá no Adobe Sign, tá? Então, você só tem que diferenciar na hora de assinar. Existem os 2 campos, o campo de assinatura eletrônica e o campo de assinatura digital. O campo de assinatura digital, ele obriga que a pessoa assine com o certificado digital. Então, é assim que você faz com que a assinatura seja obrigatoriamente realizada com o certificado digital, tá? Maravilha, entendi. Muito obrigada. Nada, imagina. Mais alguma pergunta? Não, a maioria do pessoal já saiu, né? Porque a gente extrapolou um pouquinho o horário. Imagina que é isso, eu extrapolar tempo. Tá empolgado hoje, né, Denis? Porque era muito legal o tema. O tema era muito legal. Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente espera um pouquinho aqui só para ver se surge mais alguma dúvida. Tá bom. Pessoal, do mais, muito obrigado. Obrigado por hoje. Obrigado por terem participado. É sempre um prazer conversar com vocês. E contem comigo no que precisar. E eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode fazê-la e eu responderei. Eu estou aqui com o microfone aberto. Eu só vou fechar a câmera, porque eu preciso arrumar algumas coisas aqui. Mas quem quiser é só me chamar ou então mandar a pergunta aí no chat que eu vejo.